Compre. Você vai falar, porra, por que eu não comprei mais? A BB Seguridade tá assim, ó, segurando tudo aqui. E para complementar essa pergunta também, uma pergunta que muita gente faz para a gente recebe direto, é por que o São Luís Barsi não investe no exterior? Bom, eu não invisto no exterior, então eu exorcizei da minha postura a vaidade de operar nos Estados Unidos. Primeiro porque eu interpretei, nós temos tantas dificuldades pela frente, que investir no exterior significa dizer uma dupla dificuldade, ou uma tripla dificuldade, entendeu? Eles começam geralmente de uma forma errada, né? Comprando e vendendo ações, e uma outra coisa que eles começam diversificando logo de cara. Então, o sujeito, sei lá, tem uma pequena quantia para investir, já começa de cara comprando 10 ações, às vezes, né? Como é que acontece a diversificação, no seu modo de entender? Qual que é a melhor forma dela ser feita? E para complementar essa pergunta também, uma pergunta que muita gente faz para a gente recebe direto, é por que o São Luís Barsi não investe no exterior? Bom, eu não invisto no exterior porque na década de 60, final de 60, 70, eu tive a oportunidade de ir várias vezes para o exterior, especificamente nos Estados Unidos, e eu avaliei a dificuldade que existe de você investir lá no país. Você tem a questão do câmbio, você tem a questão da distância, você tem a questão de você não estar presente, está entendendo? Você tem a questão de depositar as suas economias na mão de alguém que você não conhece, que nem fala a sua linguagem, entendeu? Tudo é problemático. Então, eu exorcizei da minha postura a vaidade de operar nos Estados Unidos. Primeiro porque eu interpretei que as verdadeiras oportunidades estavam aqui no Brasil. Tanto é verdade isso, que a gente percebe que o capital americano muitas vezes operou aqui no Brasil, não operou só lá nos Estados Unidos, não é? E agora lamenta-se que esses recursos não tenham migrado para cá novamente, porque lá talvez a oportunidade possa ter se apresentado de uma forma mais generosa. Eu digo o seguinte, eu não talvez por um sentido patriótico, né, invejável, mas também pelo sentido patriótico, eu acho que nós temos que investir no nosso país para ajudar que este país cresça, que este país se desenvolva, não é isso? Nós temos tantas dificuldades pela frente que investir no exterior significa dizer uma dupla dificuldade, ou uma tripla dificuldade, entendeu? Então, eu continuo acreditando e estou convicto que as grandes e boas oportunidades estão aqui. Por quê? Porque nós temos inúmeras empresas que ainda elas são cotadas abaixo do seu valor de patrimônio, não é isso? E isso faz com que a gente tenha uma expectativa favorável em relação a eventuais ganhos por valorização. O Banco do Brasil é um deles. O Banco do Brasil hoje está cotado a 35 e alguma coisa, não é isso? O valor patrimonial dele, se a memória não me trair ainda, ele é superior a R$37, próximo de 38. E é claro que esse valor patrimonial deve prosperar um pouco mais, tá certo? Então, você compra ações de uma empresa abaixo do seu patrimônio, você não tá absolutamente incorrendo nenhum risco. Eu estou falando do Banco do Brasil como um exemplo, mas nós temos inúmeras empresas que prosseguem sendo cotadas abaixo do seu valor de patrimônio. Por isso é que eu acho que a grande oportunidade está aqui, tá certo? Talvez também pela forma com que o brasileiro opera, não é isso? Você acabou de mencionar um fator que me parece significativo, ou seja, o indivíduo, quando resolve ingressar no mercado, a primeira coisa que ele faz
ele dá início a um fundo de investimentos, né? Um fundo especulativo. Ou seja, a forma como ele vem, ao invés de pulverizar os seus recursos em 10, 12 empresas, talvez fosse preferível comprar um fundo, que a empresa, o fundo já teria uma postura melhor definida, né, em termos de custos. Mas a grande realidade é o seguinte, é por isso que é importante, cada vez que alguém resolve ingressar no mercado, ele procurar o profissional para o segmento a que ele está propenso a seguir, não é isso? Se ele quiser ser um especulador, tem que procurar alguém que conheça bem a especulação. Se ele quiser ser um investidor, ele tem que procurar um profissional que tenha este gabarito, que tenha esta formação, correto? Então, você tem aí um visual que, quando você vai especular, geralmente você compra uma ação para especular, você não compra 10, você compra uma, né? Só que quando você vai investir, você compra 10, não compra uma. Na realidade, eu acho que uma carteira de previdência é o apelido que a minha carteira de renda mensal acabou sofrendo, não é isso? Mas eu acho que quando você quer fomentar um portfólio dessa natureza, você tem que começar pelo melhor, não é isso? E a carteira ela vai assumindo uma postura na razão direta que essa primeira ação que você comprou, ela já não ostente mais a mesma condição. Aí, então, você parte para uma segunda ação, é isso? A carteira de previdência, ela se constitui assim, você não vai constituir, num primeiro momento, a carteira de previdência, senão você vai fazer um procedimento errado, certo? Então, o certo seria o quê? Você comprar o melhor dentro da aspiração, né, que você teve para ter uma renda mensal. A partir do momento que esta ação que você comprou para ter uma renda mensal, ela já não esteja produzindo a mesma renda mensal, então você passa a comprar uma outra que tenha esta característica de produzir uma renda mensal. É isso aí. Isso aí é óbvio. Só que, lamentavelmente, o indivíduo, motivado talvez por fantasias, ele exorciza o óbvio, né? Em muitas ocasiões, ele prefere a fantasia do que o óbvio. Então, você veja alguns profissionais, algumas pessoas ligadas à orientação no mercado, estimulando o indivíduo a acreditar que ele vai ganhar 1000%, que ele vai ficar rico de repente. Sinceramente, eu não acredito que ninguém fique bilionário de repente, está entendendo? Eu acredito que o cidadão possa ganhar muito dinheiro e acredito que ele possa ficar, não milionário, bilionário, mas ele tem que ter um time. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.